Se fala muito de sociedade civil e de movimentos sociais, mas como definir e distinguir suas principais abordagens? Sociedade civil é um conceito de uma longa história que vai desde o século XVII e que a maioria dos filósofos políticos ocidentais se preocuparam com esse conceito. A gente pode citar, nesse caso, Hobbes, Rousseau, Hegel, Kant, Marx, Gramsci e muitos outros. E mais recentemente também a sociologia tem tratado desses conceitos, como em Habermas, como em Arato e outros. Mas é uma história com bastante divergências. E eu vou tentar colocar, então, de forma muito rápida, um pouco esse caminho que ela percorreu. No século XVII e XVIII, para a doutrina justnaturalista, a sociedade civil se distinguia do que era considerada a sociedade natural. E por isso ela era considerada como uma construção humana de uma sociedade civilizada e política. E nesse momento a gente tem como um autor de referência importante Locke, para o qual, de fato, a sociedade civil ela era que vinha trazer um contraste à sociedade natural. E é interessante porque essa concepção de uma sociedade civil como uma sociedade civilizada, ela ainda perdura em certo sentido até hoje, às vezes como um mito até, porque se considera que a sociedade civil, muitas vezes se considera que ela é sempre virtuosa. E não é verdade, ela é repleta de conflitos, de contradições e de interesses diversificados. Le mot d'ordre à l'époque, c'était paix au Vietnam, autrement dit, arrêter le massacre. Un petit peuple agressé par un géant et qu'il fallait sauver, quoi. L'idée qu'il pouvait gagner n'a progressé que plus tard. Parce que FLN vaincra, c'était un slogan gauchiste, finalement. Faut pas l'oublier. Et on n'imaginait pas que le Vietnam puisse être pour les Américains ce que l'Indochine avait été pour nous. Je suis allé en Indochine à 18 ans. Et puis je suis rentré en France. Bom, já na filosofia política do século XVIII e XIX, a gente tem a sociedade civil como uma regulamentação civilizatória. Nesse caso, para Rousseau, a sociedade civil não era ainda a sociedade política, porque a sociedade política precisaria de um contato social. Para Hegel, ela é uma regulamentação ética entre a família e o Estado. Daí, já chegando no século XIX e também no início do século XX, a sociedade civil também tem um papel regulador, mas numa direção determinada. Dessa forma, para Smith, por exemplo, ela faz a regulação do mercado. Enquanto para Marx, a sociedade civil, ela é a estrutura jurídica e política da sociedade burguesa, isso, claro, se referindo à sociedade capitalista, né? Já quando a gente chega no século XX, a sociedade civil também vai ser considerada pelo seu papel na cultura política, isso principalmente em Gramsci, onde ela tem um papel na hegemonia e na democratização da sociedade. Tocqueville também é um autor importante desse momento e também enfatiza o papel da sociedade civil na democratização da sociedade. E para ele, as associações civis têm um papel fundamental nessa trajetória. Já na segunda metade do século XX e também do século XXI, a sociedade civil passa a ser considerada e vista a partir de uma relação tripartite: Estado, mercado e sociedade civil. Então, um autor muito referenciado é Habermas, né, que considera racionalidades diferentes nessas diferentes esferas. O mercado e o Estado possuem uma racionalidade instrumental, no caso do Estado em relação ao poder e do mercado aos interesses econômicos, e a sociedade civil já tem uma racionalidade comunicativa, e ela é uma regulamentação, é a sociedade civil que vai regulamentar o Estado a partir do mundo da vida.
No Brasil, esse conceito penetrou bastante também, e nós temos alguns autores de referência importante nisso, como Leonardo Avrit, Sérgio Costa, Alice Vieira e outros. Então, agora eu vou passar para o segundo ponto, que são as abordagens dos movimentos sociais. A noção de movimento social também é uma noção antiga, mas, de fato, ela começou a ser tratada mais teoricamente apenas a partir do século XX. E nós vamos aqui mencionar algumas das abordagens mais recorrentes, tanto na sociologia como nos próprios movimentos sociais. Seja a teoria marxista, teoria dos novos movimentos sociais, teoria das mobilizações de recurso, teoria das redes de movimento e os estudos pós-coloniais. Então, na abordagem marxista, talvez seja a mais conhecida, né? Os movimentos sociais, ou melhor dito, para o marxismo, as classes sociais, se define pelo lugar estratégico e pela consciência num modo de produção. No caso do capitalismo proletário, pela oposição a um outro ator nesse modo de produção, que no caso seria a burguesia, e com um projeto ou uma proposta de mudança social, que nesse caso seria a mudança da sociedade capitalista para a sociedade socialista. Bom, essa é das abordagens a mais conhecida e não vou me deter muito. A teoria dos novos movimentos sociais, ela se inspira um pouco nesse legado marxista, mas ela inova na medida que ela foge dessa ideia de dicotomização de classes e vai conceber os movimentos sociais a partir da possibilidade de múltiplas e diversificadas identidades coletivas. Então, eu gostaria de mencionar aqui 3 autores importantes clássicos dessa teoria dos novos movimentos sociais, que é Alain Touraine, Alberto Bellucci e Manuel Castells. Depois vocês podem ter bibliografias na plataforma. Então, para esses autores, há 3 elementos constitutivos dos movimentos sociais. Um primeiro é a construção de uma identidade coletiva, que poderá ser tanto de fundo econômico como social ou cultural, isto é, de classe, de gênero, de etnia, da ecologia regional ou outras ainda. O segundo elemento é a definição coletiva de um opositor ou um adversário, que poderão ser as elites dominantes ou dirigentes, ou um adversário ou um conflito, como um conflito econômico, social ou cultural, ou esse conflito pode ser tanto material como simbólico. E um terceiro elemento é um projeto de mudança social, que também pode ser social, cultural ou sistêmica. Então, as teorias dos novos movimentos sociais, elas foram importantes porque elas possibilitaram o descentramento das lutas sociais, o olhar para a multiplicidade dessas lutas e para a contingência das identidades. Bom, indo então para a terceira abordagem que eu gostaria de mencionar hoje, a teoria da mobilização de recurso, essa é uma abordagem institucionalista dos movimentos sociais e que contribui para analisar as oportunidades políticas e as formas de participação dos atores coletivos na esfera formal, política formal, como no Estado. Então, ela, de fato, ela vai tentar ver a relação entre sociedade e Estado, onde encontra-se o jogo e a relação entre, por um lado, investimentos com os recursos humanos simbólicos e materiais, e, por outro lado, ganhos para os movimentos, como ganhos políticos, materiais ou simbólicos, e pode ser compreendida através de teorias diversas, como a da escolha racional ou do individualismo metodológico. O importante é que essas duas teorias, mais recentemente, elas vieram dialogar mais profundamente entre si, principalmente a partir de uma perspectiva de análise das redes sociais. Mas o que eu vou tentar mostrar a seguir no curso é que essas teorias, apesar de todos os seus méritos, talvez elas deixaram, ao abandonar bastante a questão da análise da desigualdade social, elas deixaram de desvendar o desejo emancipatório
dos sujeitos historicamente discriminados na América Latina. E é em busca desses sujeitos que eu vou, nas próximas aulas, tentar analisar outras abordagens que me parece que dariam mais conta a essa perspectiva. Acho que todo cidadão ou cidadã deve ter possibilidades de felicidades do tamanho de um super Maracanã. Que deve, pode ser azul, negro ou cinza,